Olá, sou Alana Freitas e nesse vídeo eu vou mostrar como que é feito a extração automática de meio-fio utilizando uma nuvem de pontos aqui no software TBC. Inicialmente, eu vou clicar aqui para começar o projeto e para esse vídeo vou utilizar dois conjuntos de dados. O primeiro foi levantado por meio de um mapeamento móvel utilizando um MX9 da Trimble. Vou clicar em arrastar. O software está perguntando se é uma nuvem de pontos que é georreferenciada. No caso, ela é, então eu vou dar um OK. E essa nuvem de pontos, ela foi escolhida para que a gente consiga fazer a extração automática desse meio-fio que aparece aqui nesse canteiro central. Para facilitar, eu vou apenas deixar a visualização dessa parte principal que é o interesse aqui para mostrar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse e vou arrastar para que o TBC crie essa caixa de seleção. Então, eu vou apenas delimitar aqui essa parte central, vou vir aqui no módulo Nuvem de Pontos ou Point Cloud e vou clicar nessa opção aqui, Keep In. Essa ferramenta vai deixar exibindo apenas os pontos que estão selecionados. Se eu clicasse aqui em Keep Out, ele ia deixar tudo que está fora da seleção e iria tirar o que está aqui dentro dessa seleção. Então eu vou deixar aqui em Keep In. Pronto. E agora fica mais fácil de a gente conseguir fazer a visualização aqui desse meio-fio, que é o meio-fio de interesse. A ferramenta que a gente vai utilizar para estar fazendo essa extração é essa daqui, Extract Line Feature. Em português, provavelmente é a extração de feições lineares, então eu vou clicar e vou selecionar essa opção aqui, Curb and Gunter. Em português, é o caso aqui do meio-fio, como se fosse também a sarjeta. Como que essa ferramenta ela vai funcionar? Inicialmente, a gente vai ter que mostrar aqui para o software onde que está o meio-fio e a gente vai posicionar alguns nós que vão indicar aonde que é o início, o meio, aqui embaixo e o fim da sarjeta. Dessa forma, o software consegue ir fazendo a extração automática e ele vai levar em consideração um limiar aqui que a gente vai informar para que tudo que estiver dentro desse padrão, ele faça a extração. Caso não seja um dado acurado, que ele não atingiu ali o limiar que a gente definiu, ele vai parar e vai deixar que a gente faça aqui algumas edições manuais. Então, inicialmente, para o projeto ficar organizado, eu vou criar um layer chamado aqui, então, meio-fio. Vou dar uma cor aqui, vou clicar aqui na cor amarela e vou dar uma espessura de 0,5 milímetro, apenas para a visualização da camada. Ok, depois que eu escolhi, caso você não escolha essas opções, o software vai salvar nesse layer aqui em default, que é essa camada 0. Ok? Pode ver que o meio-fio já foi criado e é o que eu vou deixar selecionado aqui. Agora, o software vai pedir para a gente definir dois pontos perpendiculares ao nosso meio-fio. Então, para fazer isso, eu aconselho sempre a utilizar o plano, para que a gente tenha aqui como se fosse uma imagem ortogonal do que a gente precisa definir aqui. Então, o que eu vou fazer? Sabendo que o meio-fio está aqui, o primeiro ponto eu vou escolher aqui em cima da calçada, como se fosse uma calçada, né? E o segundo como se fosse aqui na rua. Repare que tem que ser perpendicular, quanto mais perpendicular, melhor aqui. E em seguida, o software vai abrir um perfil para que a gente consiga definir aqueles nós que eu estava falando no início. Então, eu vou dar um zoom aqui na nuvem, eu vou definir o ponto aqui da parte de baixo, esse ponto que acompanha aqui, um ponto em cima e o último ponto. Depois que eu definir aqui quais que são esses nós que melhor definem aqui o nosso meio-fio, né, e a nossa sarjeta, eu posso vir aqui embaixo e escolher aqui alguns parâmetros. O primeiro aqui é esse intervalo, que está aqui como se fosse 2 metros. Esse intervalo é o tamanho do segmento que o software vai utilizar para ir extraindo aqui o nosso meio-fio. Então, ele vai criando aqui segmentos de 2 em 2 metros até terminar o percurso. Primeiro, o software ele vai fazer a extração em uma direção
e depois ele volta e faz a extração para outra direção. Por isso que nesse momento eu escolhi um ponto mais ou menos central aqui desse canteiro para que o software consiga fazer a extração da melhor forma. Caso o software ele não encontre os pontos e ele possui aqui, olha só, o mínimo de minimum confidence, que é como se fosse a tolerância máxima que ele tem. Então, ou seja, se os pontos não atingirem esse limiar que ele estabeleceu aqui de 90% de confiança, o software para a extração automática e ele habilita essas ferramentas aqui que a gente consegue fazer algumas edições de forma manual, que o software vai conseguir depois continuar a extração de forma automática. Eu costumo deixar aqui 90% e quanto mais você abaixa aqui, você vai diminuir esse nível de confiança para o software, então ele pode ter mais possibilidade de errar aqui essa extração automática. Por isso que o software já vem aqui com um nível de 90%. Depois que eu definir, eu vou clicar então em Extract e repare que o software então vai fazendo aqui de forma automática essa extração. Se por um acaso você perceber que o software fez alguma extração de forma errada, você pode clicar aqui em Stop. No caso, o Stop não está mais habilitado porque o software já identificou, olha só, que aqui os pontos eles não estão dentro do padrão de confiança para que ele consiga terminar de fazer essa extração de forma automática. Então, o que a gente pode fazer aqui? Analisar se esses 4 nós eles estão realmente bem definidos na nuvem de pontos. Aqui nessa parte de Edit Template Nodes, ele vai deixar que a gente clique em cima do nó, por exemplo. A gente pode clicar em cima do nó e trazer ele aqui para onde está a nossa nuvem de pontos. E assim por diante. Então, depois que a gente arrumou, eu posso clicar em Extract novamente para o software continuar aqui a extração automática. Ele parou novamente. Eu vou utilizar essa mesma ferramenta para ele ajustar os dados aqui na nuvem. Outra opção que eu posso utilizar é esse Apply Auto Template. Se eu clicar aqui em Apply, ele vai tentar ajustar de forma automática os nós, mas nem sempre fica bom. Então eu vou voltar aqui para essa opção e vou colocar o nó da melhor forma possível aqui, ajustando na nuvem. Depois que eu ajustei, eu posso clicar em Extract novamente para o software fazer essa extração. E depois que ele termina de um lado, a gente vai clicar nessa ferramenta aqui de Switch Direction para ele virar a posição. Olha só, ele vai para o outro lado aqui. E agora eu vou clicar em Extract novamente. E é dessa forma que o software faz aqui a extração de forma automática do meio-fio. Repare que nessa parte aqui, o que a gente consegue fazer para dar uma suavizada nessa extração automática que o software fez? Se ele terminou, a gente consegue clicar aqui em Finish para ele habilitar essa próxima aba. Então, a extração vai ficar aqui da cor magenta e a gente pode vir aqui, por aqui, olha só, ele vai percorrer cada um dos alinhamentos, né, que ele fez a extração. Se você clicar nessa ferramenta aqui, ele vai abrir como se fosse um limit box para deixar somente a nossa nuvem de pontos, que é a nossa área de interesse. Aqui no caso, como ela já está bem delimitada, não vou clicar, mas repare que aqui nessa parte que dá para ver exatamente onde que criou o segmento, a gente consegue clicar aqui e dar um Smooth Curve. Então ele acaba suavizando, olha só, essa parte para se assemelhar mais a essa feição, como ela está no terreno. Se eu clicar aqui para Apply to All, ele vai aplicar essa suavização em todos e é só necessário você realmente dar uma verificada para ver se está coerente com a feição que ele acabou de fazer essa extração. Então, dessa forma, a gente consegue suavizar isso daqui. Eu vou dar um adicionar e eu vou fechar aqui para desabilitar a nuvem e mostrar como que ficou essa extração. Então, olha só que bacana, é bem simples de fazer, bem rápido, e o software
já consegue extrair tudo de forma automática. Obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.